Washington, notícias de 7 a 2, entrevistas, informações e também música bonita. Programa Comunicação Total. Hoje, dia 20 de abril de 2016, quarta-feira, vem aí o quarto quintal da Márcia, viu? Artesanatos, criações, reciclagens, plantas, quitutes, etc. Será no domingo, dia 1º de maio de 2016, na rua Coronel Emílio de Vasconcelos, número 95, de 9 às 16 horas. Gente, quer dizer aqui, Bolsonaro na mídia. Só colocar aqui. Agora, dia 25 de abril, gente, é meu aniversário, que quiser trazer presente. Deixa lá, Eu achei que ele ia falar coisa séria, João, realmente é cansativo. Bolsonaro na mira. A bancada do PSOL na Câmara fará uma denúncia ao Ministério Público e à OAB do Rio de Janeiro, vai ao Supremo Tribunal Federal contra o deputado Jair Bolsonaro, ele é do PSC do Rio de Janeiro, por apologia ao crime. No domingo, ao votar a favor do impeachment, o deputado exaltou a ditadura e elogiou Carlos Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-CODE de São Paulo, um dos mais sangrentos centros de tortura do regime militar. Ustra é apontado como responsável por ao menos 60 mortes e desaparecimentos em São Paulo durante a ditadura e foi denunciado por mais de 500 casos de tortura cometidos nas dependências do DOI-CODE entre 70 e 74. Os parlamentares também cogitam representar contra Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara, enquanto a OAB do Rio promete ir também à Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica, para que a entidade tome medidas para limitar a apologia à tortura no Brasil. E ele declara que é a favor da tortura, não é, João? Ele declarou no jornal. Aí eu quero fazer um negócio. Eu acho errado ele elogiar o torturador. Mas isso aí. Rony, pode ser. Não, calma aí. Fecha a frase. Eu acho que. Está ouvindo? Só que eu penso o seguinte: que a lei não. Calma, lei é lei. É difícil. Vamos pela lei. O que ele falou ali, ele elogiou um comandante. Ali, até aquele ponto, lá na tribuna, ele elogiou o torturador. Ele não elogiou um coronel, E quem você acha elogiar o torturador? Deixa eu falar assim, que eu sou a favor da tortura, ali naquele momento, aí sim. Agora, como eu coloquei a favor da tortura no programa, depois você postou no programa, aí sim, ele como deputado, ele deve se condenar por ser do tempo de lá, que ele é a favor da tortura. Se o cara elogia o torturador... Não, agora, o cara fala assim, eu falo assim, mandando um abraço para Nilton Cardoso, eu falo assim, você está mandando um abraço para o Adão? Não, eu acho que eu gosto de Nilton Cardoso, é problema meu. Utilizando não, agora, a mídia nacional. Não, isso aí. Para mandar um abraço para o torturador. Não tem nada. Não dá para discutir. Isso não pode dar em nada, eu acho. Não dá. Não, isso não dá nada. Mas isso aí não dá. Não, lei. Tem outro assunto aqui que eu vou dizer. Tem outro assunto aqui. Se você falou que está tudo bem. Tá. Mas ele não chama a figura. A figura. É igual o cara assim, ó. Vou mandar um abraço ao Mussolini. Mas ele chama assim, eu sou a favor do Mussolini. Não, agora chama assim, eu sou a favor das mortes do Mussolini. Aí é diferente. Mas eu mandar um abraço ao Mussolini. Não fala besteira não, João. Fala bobagem, João. Fala bobagem. Falou bobagem, João. Você mandando abraço para o Lê. Ô, Lula. Lula. Quem foi? Isso aí é comigo. Aqui, eu vou comentar um assunto aqui. Eu te peço, por favor, não comentar. Viu? O João está proibido de falar sobre esse assunto que eu vou falar aqui. Lula diz que chorou 3 vezes durante a votação. O jornal O Tempo traz essa matéria. Com olhos cheios de lágrimas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez petistas chorarem na manhã de ontem, ao descrever o comportamento de Dilma durante a sessão da Câmara, que deu prosseguimento ao processo de impeachment. O relato foi feito em reunião com o comando do PT.
Lula contou que, sem se alterar, Dilma pediu que seus auxiliares o consolassem. O ex-presidente contou ter saído 3 vezes da sala onde assistia a votação para chorar. Nas 3 vezes, Dilma ficou impassível e recomendou que seus assessores o acompanhassem. Ela declarou: cuidem do presidente, recomendou ela, segundo a versão de Lula. Ele lembrou as adversidades que enfrentou para fundar o PT e disse não acreditar que os colegas de partido tenham que superar tantos obstáculos atualmente. De acordo com participantes da reunião, Lula reconheceu os erros que cometeu na composição de alianças e se disse traído por deputados com quem conversou antes da votação para impedir a derrota do governo. O petista, segundo os presentes, chegou a chamar ministros de canalhas. O petista teria afirmado que a única explicação para a aprovação do pedido de impeachment pelos deputados é uma possível costura de um acordo para enterrar as investigações da Lava Jato. Dos 21 parlamentares atualmente com mandato na Câmara e que são alvo da apuração, 16 votaram a favor da destituição da Presidente da República. Agora, sobre esse assunto, na página 11 do jornal O Tempo, de chorar de vergonha, diz Joaquim Barbosa. Ex-presidente do Supremo critica nível dos votos dos deputados, mas não opina sobre impeachment. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e hoje advogado Joaquim Barbosa utilizou na madrugada de ontem seu perfil no Twitter para desabafar sobre seu descontentamento com o teor dos votos dos deputados na sessão que autorizou o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no último domingo. O ex-ministro não se manifestou a favor nem contra o impeachment da petista, mas apenas sobre a fala dos deputados. Declarou: é de chorar de vergonha, diz Barbosa. Simplesmente patético, afirmou o ex-ministro, que ficou famoso pela sua atuação dura no processo do Mensalão, que levou à prisão os principais nomes da cúpula do PT. Barbosa foi relator do processo e causou a ira de setores do partido ao apresentar um relatório com penas duras, quase todas referendadas. Barbosa, na realidade, ele não foi relator, ele foi o juiz naquela época. Com penas duras, quase todas referendadas pelos colegas em plenário. O comentário de Barbosa foi feito logo após criticar a imprensa brasileira e recomendar aos seus seguidores assistirem a entrevista de Greenwald, a emissora de TV norte-americana CNN, e também lerem a matéria da revista britânica The Economist, listando as justificativas dos deputados em seus votos pelo impeachment. Aí, por aí vai. Primeira vez que eu concordo com Joaquim Barbosa. Tá. Concordo plenamente com Joaquim Barbosa. Agora, sobre Joaquim Barbosa, nem você aprovou. O que você acha, João? Fernando Pimentel tem indiciamento mantido pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, manteve o indiciamento do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, ao negar uma ação que questionava a autorização dada à Polícia Federal para imputar a ele a suspeita formal de crimes investigados no âmbito da Operação Acrônimo. A defesa sustentava que, por ter furo privilegiado no Superior Tribunal de Justiça, o indiciamento não poderia ter sido feito pela Polícia Federal. O ministro Celso de Mello afirmou, no entanto, que a implantação no Supremo Tribunal Federal foi prematura, porque ainda cabem recursos no Superior Tribunal de Justiça. E por aí vai. Sei que o Pimentel também está enrolado. Eu estava conversando com um amigo nessa semana e ele pensa igual o senhor, não gosta do PT e tal. Aí eu estava conversando o seguinte. Não é não gostar do PT, não. Eu sou contra a corrupção. Eu critiquei o Fernando Henrique Cardoso porque não combatia a corrupção. E continuo criticando. E o PT aumentou demais a conta. Deixa eu contar. E quem está no poder atualmente. Eu quero saber, eu vou fazer uma perguntinha aqui. Quando
políticos foram presos. Com Sarney, com Collor, com Fernando Henrique Cardoso. Nenhum. Só com o PT tá sendo preso. Quer dizer, surgiu a lei, foi só depois que o PT entrou, ou então não tinha lei antes? O PT não conseguiu segurar a revolta da população. Sempre teve corrupção. Você acha que todo mundo era honesto? Não, é minha coisa. Não, isso eu quero contar dele. Quero saber quantos políticos foram presos na época de Fernando Henrique Cardoso. Quantos políticos foram presos na época de Sarney? Do Collor? Nenhum. Agora, né, no PT está sendo preso. Então, agora, eu acho o seguinte: se errou, vai para cadeia. Mas não vai para cadeia só do PT, não. Vai para o PSDB, vai todo mundo. Agora, teve um deputado, né, do impeachment lá que falou o seguinte: eu sou totalmente contra o impeachment porque São Paulo é governado há 20 anos sem corrupção. São Paulo rouba ônibus, rouba a escolar. Tem de ir para cadeia também. É lógico. Eu acho todo mundo. Vamos ouvir agora com o Roberto Carlos. Emoção.